Essa, na verdade, é a canção que é a minha canção predileta de todas. Assim. O Ed, que está ali na comunicação, filmando, ele sabe que toda vez que eu toco violão no lugar, vai ter essa música. É uma música muito especial para mim, porque ela realmente fala que nós somos vasos imperfeitos. Nós somos vasos que tem algum defeito muito grave. Então, a única maneira de consertar isso, a única maneira de um olheiro, uma pessoa que faz o vaso consertar ele, é você destruindo ele inteiro e recomeçando desde o início. Você não pode só acabar uma falhazinha ou uma outra. Eu queria muito convidar vocês a cantar essa canção mais uma vez, e realmente em maneira de oração, orando mesmo, para que Deus possa reconstruir sua vida, Deus possa reconstruir você desde o início até todo o seu caráter, até toda a sua comunicação com seus amigos de trabalho, família, em tudo que você está pegando, que Deus possa estar te mudando. Obrigado porque Ele está dentro do nosso coração, Pai, na nossa mente, no segundo natural. O Senhor está presente aqui, Pai. Pai, peço pela continuação desse culto, Pai. Peço para que o Senhor entre no coração de cada um aqui e abra a porta dele, Pai, para a palavra, para o louvor. E que o louvor que nós cantemos aqui vai ser realmente no nosso coração, Pai. E que possamos estar realmente obedecendo a Ti, Pai, em todos os momentos, Pai. E a prova de amor maior que podemos ter você é guardar seus mandamentos, Pai. E que possamos guardá-los e praticá-los, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai. Jesus, amém. Glória a Deus. Igreja, ainda de pé, nós vamos ler o texto bíblico. Pega o seu boletim, se você já tem o seu boletim, pegue o boletim. E temos um texto de Isaías, capítulo 12, verso 2. Nós vamos ler esse texto e logo após estaremos entoando o hino 368 do cantor cristão. Então você poderá agora pegar o seu boletim e vamos ler o texto bíblico que está impresso em nosso texto bíblico. Todos leiamos. Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. Mais uma vez, Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. Amém? Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. Hino 368. Cantemos: Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Entoemos o hino 368. Salvador
Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem todos assentar. Louvado seja Deus por essa bendita confiança em nosso Deus. Queridos, dentro do seu boletim, nós temos várias atividades, avisos. Nós já estamos aí com a programação do mês de dezembro e gostaríamos de lembrar aos irmãos que temos ao longo desse mês, se Deus permitir, uma extensa programação, abençoadora programação, não apenas as programações normais, segunda a segunda, mas teremos no próximo sábado, dia 5, sábado próximo, dia 5, nós teremos a formatura da Cátia Silva, nossa seminarista, missionária, irmã querida e amada, que tem realizado um ministério tão maravilhoso. Ela estará se formando pelo CIEM na área de missões, e o culto de formatura será dia 5 na PIB do Rio, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Será pela manhã, e os irmãos que porventura puderem estar ali para dar um abraço, será muito bom, já que nesse mesmo sábado, nesse mesmo horário, estaremos lá em Rio das Pedras para o culto de Natal, Natal com Cristo, ali em Rio das Pedras. Teremos também uma programação muito especial, e quando as bolsas que os irmãos trouxeram serão então entregues às crianças ali, será realmente um sábado assim ricamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Domingo próximo, pela manhã, teremos o culto da multiplicação, teremos a presença de todos os cargos da igreja. Será conosco o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista de Lins, lá perto do Meia. Será um culto assim muito especial, você não pode perder. À noite nós teremos o coro infantil apresentando a cantata de Natal. Hoje pela manhã já tivemos uma prévia, já participaram de uma forma tão especial do nosso culto pela manhã, e foi realmente abençoador, e nós damos graças a Deus. No sábado, dia 12, às 19 horas, teremos aqui o culto em ação de graças pelos 50 anos de casamento, bodas de ouro dos irmãos Celso e Eli Ribeiro, e toda a igreja também é convidada a estar presente e participar aqui conosco. No domingo seguinte, pela manhã, teremos profissões de fé, pela manhã teremos a votação do novo orçamento da igreja, à noite teremos celebração de batismos, teremos também à noite a celebração da ceia do Senhor. Dia 20, nós teremos o nosso coro da igreja apresentando a cantata de Natal. Quarta, 23 de dezembro, culto solene de Natal. 31 de dezembro, culto do final do ano. E logo no ano seguinte, 2016, já vamos começar com um grande congresso de células que acontecerá 18, 9 e 10 aqui em nossa igreja. Então, janeiro já começa a todo vapor, e nós temos outras atividades aí no boletim. Os irmãos podem estar participando, orando, se envolvendo, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, é a nossa oração. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que já puderam ter chegado. Eu espero que você não tenha vindo a nado, porque caiu aí um temporal. Eu sei que muitas ruas ficaram alagadas, então que Deus possa ter abençoado você que chegou até aqui. Que Deus o abençoe. Quero saudar você que está conosco aí na internet, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a graça do Senhor esteja com você, que a glória de Deus esteja com a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você não pôde sair de sua casa por alguma razão, que a graça do Senhor esteja com você, meu irmão, você, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. Se você está enfermo, se você está numa cama de hospital, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. É a nossa oração. Deus te abençoe ricamente. E se você nessa noite está nos visitando, você não é ainda membro de nossa igreja, fique de pé onde você estiver. Nós queremos conhecer você, queremos abraçar você, queremos dizer que você é muito bem-vindo ao nosso meio nessa noite. Temos lá uma família, não sei, meus irmãos queridos, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao nosso meio. Vamos todos ficar pé, igreja. Sai do seu lugar, dê um abraço ao irmão que está aí ao seu lado, atrás de você, dê as boas-vindas, diga a ele, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Dê
um abraço apertado. Diga: que bom que você veio. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. É uma alegria recebê-los nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós. É a nossa oração.
que o Senhor está mais perto de nós do que a canção que saiu dos nossos lábios, Pai. Que a carne está nos nossos olhos, que o Senhor está dentro de nós, Pai. O Senhor é tão real, Pai, quanto esse ar que nós respiramos, Pai. Que não vimos, como o Senhor realmente não vemos o Senhor em carne e osso, Pai. Mas sabemos estar aqui, sabemos estar dentro de nós, sabemos que sem Ele não poderíamos viver, Pai. Pai, que isso seja realmente verdade da vida de cada um aqui, Pai. Que possamos cantar essa canção como uma realidade, Pai. Que realmente possamos ter fé e ter certeza, Pai, que o Senhor é real em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoe o resto do mundo, Pai. Obrigado mesmo pela oportunidade que não nos tem dado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Amém, queridos. Podem todos assentar enquanto ouvimos uma música suave. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, poderá trazê-la agora. Fique aqui à frente, eu quero orar com você. Então, deposite a sua oferta e fique aqui. Eu quero ter um momento de oração, de gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus a todos nos abençoe. Conhecemos toda essa circunstância que estamos vivendo, mas queridos, nós temos crido e continuamos crendo que o céu não está em crise, amém? O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e nós vamos orar e clamar ao Senhor que Ele continue abençoando a sua vida, derramando graça sobre você, dando saúde, dando forças, abençoando o seu trabalho, abençoando você que aí está. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, abundante graça, e que o Senhor possa abençoar esse país e abençoar essa nação. É a nossa oração em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Pai que nos ama, o Senhor é um Pai que cuida de nós. Ó Deus, estamos de pé pela tua graça, estamos, ó Deus, empregados pela tua graça. Ó Deus querido, recebemos um provento, um salário pela tua graça, somos sustentados pela tua graça, existimos pela tua graça, e por isso, Deus, estamos aqui nesta noite agradecidos ao Senhor, louvando e glorificando o teu nome, pelo privilégio, Senhor. Pai, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, nós é que precisamos, nós é que temos esse desejo no coração de trazer a nossa oferta, ó Deus, um pouco do tanto, do muito que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a atividade de cada um. Eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor mande pacientes, mande clientes, que o Senhor abra portas, que o Senhor impeça as suas empresas de falirem, de fechar, ó Deus. Pai querido, entregamos essas vidas nas tuas mãos, entregamos
Senhor, essa igreja, os irmãos dessa igreja, Pai, que não haja desempregados, que todos possamos ganhar o sustento com o suor do nosso rosto, é a nossa oração. Mas Deus, oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, pela nossa economia, oramos para que o Senhor dê sabedoria, oramos por uma solução, meu Pai, ó Deus querido, há tanta gente sendo desempregada, Pai, tenha misericórdia dessas famílias, Pai, Senhor, tenha compaixão da vida de cada uma delas, ó Deus, abençoe o governo federal, estadual, municipal, abençoe as nossas autoridades, dê sabedoria, meu Deus, é a nossa oração, e abençoe os queridos e amados irmãos, e obrigado, porque o Senhor não nos tem faltado, e não faltará, porque o Senhor é um Deus fiel, louvado e bendito seja o teu nome, o nosso sustento está assegurado, porque ele vem do Senhor, aleluia, e o Senhor é fiel, abençoe, dê saúde, dê forças, é a nossa oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém, e amém, e amém, Senhor, amém, que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão e irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus, igreja. Quero convidar você nessa noite para abrirmos a palavra de Deus e deixarmos o Espírito Santo de Deus falar e continuar falando aos nossos corações. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 52, versículos 6 e 7. E Isaías capítulo 52, versos 6 e 7. Abra lá a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versos 6 e 7. Lembrando sempre, queridos irmãos, a importância do valor da leitura da palavra de Deus. Quero desafiar você, lembrar a você da bênção que é lermos a palavra do Senhor a cada dia que nós possamos ler a palavra de Deus e deixar que essa palavra edifique, alimente a nossa alma. Faça um esforço. Ontem na reunião que tivemos, eu estava trazendo aos irmãos um texto que me impressionou muito, porque dizia que o Senhor Jesus levantava cedo de madrugada, saía aos lugares desertos e ali ele orava ao Pai. Jesus levantava cedo, de madrugada, para estar orando diante de Deus. Jesus era muito ocupado, Jesus não tinha tempo, o dia de Jesus era extremamente ocupado, então o Senhor acordava mais cedo para estar na presença do Senhor, e assim deve ser com cada um de nós. E mais ainda, se Jesus, que era Jesus, precisava de orar, quanto mais eu e você não precisamos também. Eu sei que você não tem tempo, eu também não tenho tempo, nenhum de nós tem tempo, então nós precisamos encontrar um momento para estar na presença do Senhor. Não comece o seu dia sem estar na presença do Senhor. Faz toda a diferença. Irmãos, faz toda a diferença quando nós estamos na presença do Senhor. Você acorda, passa um tempo, aí depende do quanto você pode expor, você passa um tempo na presença do Senhor, seu dia vai ser um dia diferente. Então, eu quero desafiá-lo a fazer isso e que Deus possa abençoá-lo ricamente. Isaías capítulo 52, versos 6 e 7 diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, saberá naquele dia que sou eu o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que diz a Sião: o teu Deus reina. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela bênção, pela maravilha de estarmos reunidos nesta noite, louvando, exaltando, glorificando o teu nome. Aqui está agora a tua palavra. Deus, usa essa palavra, fala-nos através dela, que essa palavra inspire, que essa palavra edifique, que essa palavra transforme, que essa palavra caia fundo em cada coração aqui nesta noite. É minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. E amém, e amém. Queridos, eu creio que um dos maiores desafios para o povo de Deus
para o povo de Deus em geral, é não perder a maravilhosa visão apresentada pelo profeta Isaías ao seu povo, nesse texto que acabamos de ler, e esta visão é: o teu Deus reina. Assim como o profeta Isaías precisava dizer e lembrar ao povo que o seu Deus reinava, assim também nos dias de hoje é preciso dizer e lembrar à igreja do Senhor Jesus que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus reina. Apesar de todas as crises que se abatem diariamente sobre a humanidade, nós as acompanhamos pela mídia, apesar de todas as tragédias que têm ocorrido ao nosso redor, e todos nós estamos tão informados a respeito de todas elas, apesar, queridos irmãos, do mal aparentemente está levando vantagem na maioria dos lugares ao nosso redor. A gente olha o mundo hoje e aparentemente o mal está levando vantagem. Parece que os maus estão tendo vantagem. Parece que as pessoas que são más, que agem de forma maligna, parece que os corruptos, os desonestos, mentirosos, parece que essas pessoas estão levando vantagem em todos os lugares. Apesar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, precisamos estar absolutamente certos e convictos de que o nosso Deus reina. Amém, igreja? O nosso Deus reina. Eu creio, meus queridos irmãos, que nós precisamos estar absolutamente certos, absolutamente convictos de que o nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Irmãos, os dias são difíceis, os dias são maus. Como eu disse, as circunstâncias são tão difíceis que, aparentemente, até mesmo para nós do Senhor, muitas vezes parece que nada está acontecendo, parece que o mundo está à deriva, parece que o descontrole está tomando conta. Mas, meus queridos irmãos, nessa noite eu quero dizer a cada um de vocês, a vocês que me escutam pela internet, nosso Deus reina. Nosso Deus reina. E eu quero lhes mostrar nessa oportunidade quais são as implicações práticas no nosso dia a dia dessa verdade preciosa para ser guardada em nossos corações. O tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é esse: o nosso Deus reina e reinará para todos sempre. O nosso Deus reina e reinará para todos sempre. A igreja, o povo de Deus precisa crer nessa verdade bendita, verdade pregada por Isaías. Diz a Sião, proclama a Sião, o Senhor através do seu servo diz: proclama essa verdade, o teu Deus reina, o nosso Deus reina. Há um Deus que reina sobre todas as coisas. Esse mundo não está à deriva. Esse mundo não está sem controle. Há um Deus poderoso que continua e continuará reinando para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, se o nosso Deus reina e reinará para sempre, isso é uma verdade. Nosso Deus reina e reinará para sempre. Quais são as implicações? Uma primeira implicação dessa verdade é esta: podemos crer, devemos crer na soberania de Deus. Se há um Deus que reina, se há um Deus que domina sobre todas as coisas, eu e você precisamos crer na soberania de Deus, num Deus soberano. E crer na soberania de Deus, igreja, significa ter a convicção de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Não há circunstância fora do domínio e do controle do Senhor nosso Deus. Isso é soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo aquelas que aparentemente podem parecer estar fora de controle, mas Deus está controlando. Crer na soberania de Deus, queridos irmãos, é ter a convicção de que o Senhor tem um propósito em todas as circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Nada acontece por acaso. Nada ao nosso redor, na nossa vida, na nossa nação, nas nações do mundo, no mundo de um modo geral, nada acontece sem um propósito. E eu gostaria de mostrar isso clara e vividamente na palavra de Deus. Naturalmente vocês não vão conseguir ler essa letrinha miúda, mas você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versos 10 a 18, porque nesse texto nós vamos ver a soberania de Deus. Nesse texto nós vamos perceber um Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse texto nós vamos ver um Deus que
que tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O contexto desse texto é quando os israelitas estão fugindo do Egito, quando Deus os liberta, a Páscoa aconteceu, aquele cordeiro foi assado, os umbrais das portas foi colocado ali o sangue, o anjo da morte passou, o povo de Deus foi liberto do Egito, o povo de Deus sai do Egito, o povo de Deus começa a atravessar o deserto, o povo de Deus está alegre, feliz pela libertação trazida pelo Senhor. E agora veja o que acontece. Os egípcios, quando eles percebem que o povo havia fugido, os egípcios então dizem, o faraó diz, não, nós fizemos uma grande coisa errada, nós os deixamos partir, vamos atrás deles, vamos trazê-los de volta. E faraó então reúne todo o seu exército, e faraó vai atrás do povo de Deus, atrás do povo de Israel. E o texto então começa aqui a dizer, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros. Irmãos, o texto é impressionante porque ele fala exatamente sobre isso. O povo de Deus, o povo de Israel, quando eles olharam para trás, quando eles viram os egípcios atrás deles, diante deles estava aquele mar intransponível, eles ficaram apavorados, eles começaram a reclamar, eles começaram a dizer, mas por que Deus permitiu isso? Eles se sentiram completamente desnorteados, eles acharam que Deus havia perdido o controle sobre aquela situação. E a Bíblia diz, o texto sagrado diz que eles ficaram aterrorizados quando eles viram aquela situação. Eles ficaram absolutamente apavorados, como nós ficamos muitas vezes, diante de circunstâncias ao nosso redor. Começamos a clamar e dizer, Deus, por quê? Deus, porque o Senhor permitiu? Deus, onde está o Senhor? O povo de Israel está dizendo, olha, era melhor ter ficado no Egito. Você nos trouxe para esse deserto e agora nós não temos saída, nós estamos perdidos, a nossa situação é crítica, estamos vivendo uma crise terrível. Aquele povo estava vivendo uma crise terrível, mas o Senhor fala a Moisés, e o Senhor disse, Moisés, eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz a você e a mim nessa noite, eu estou no controle de todas as coisas. Você talvez esteja aqui assustado, apavorado, as coisas não estão dando certo, está tudo dando errado. Você tinha uma expectativa, essa expectativa foi frustrada. A expectativa desse povo era nunca mais ver os egípcios. A expectativa desse povo é que eles iriam sair tranquilos e agora eles iriam ter uma vida fácil, uma vida tranquila. Aconteceu exatamente o contrário. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma expectativa na nossa vida, achamos que Deus vai agir dessa ou daquela forma, e de repente as coisas começam a se complicar ao nosso redor. Aparentemente tudo parece estar dando errado ao nosso redor, mas ainda que aparentemente esteja dando tudo errado com você, Deus está no controle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca perde o controle de nenhuma situação.
Irmãos, quando os egípcios chegaram, Deus já sabia que eles iriam. O Senhor já sabe de todas as coisas que vão acontecer. Deus nunca é tomado de surpresa. Nada acontece que Deus já não soubesse em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus diz a Moisés é: por que você está aí chorando, clamando? Por que você está orando e clamando a mim? Diga ao povo para marchar. O que Deus está dizendo é isso: Moisés, eu continuo no controle. Eu já sabia que os egípcios viriam, Moisés. Eu já sabia, eu já tenho um plano preparado para você. Fique tranquilo, diga ao povo para estarem tranquilos, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais do que estar no controle de todas as coisas, queridos, Deus tem propósito em tudo. Deus tinha um propósito, porque Deus permitiu. Veja, e nós somos assim. É impressionante a nossa dificuldade espiritual. Como nós somos e temos tanta dificuldade espiritual. O Deus que matou os egípcios, o Deus que matou todos os meninos, os primogênitos egípcios, o Deus que livrara o povo do Egito, será que não podia livrar o povo do exército de Faraó? Mas o povo esqueceu, nós esquecemos disso. Aquilo que Deus fez ontem, você já esqueceu hoje. Aquilo que Deus realizou há um mês atrás na sua vida, você já esqueceu hoje. Por isso, ficamos assustados, apavorados. Não é a primeira vez que esse país está em crise. E, infelizmente, não será a última vez. O Senhor que nos abençoou, que nos guardou, que nos livrou nas crises passadas, Ele vai continuar nos abençoando, nos livrando nessa e em outras que virão, para a glória do seu nome, porque Ele, o Senhor, não muda. Ele é sempre o mesmo Deus. Mas o povo estava apavorado, eles esqueceram que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo, Deus conhece a sua realidade, e mais do que isso, querido, o Senhor está no controle. Deus não perdeu o controle. Não acontece nada em nossa vida, não acontece nada nesse mundo que Deus não saiba que vai acontecer. Não há nada que surpreenda o Senhor. Deus nunca, jamais é surpreendido por nada que aconteça. Nada que vai acontecer, o Senhor não sabe. Ele já conhece todas as coisas, todas as descobertas que vão acontecer na medicina e em todas as áreas do saber. Deus já sabe, Deus já conhece, Deus já sabe de todas as coisas. Deus não é surpreendido por coisa nenhuma. Tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, Deus já sabia que ia acontecer. O problema é essa perguntinha que está igual na sua mente. E a perguntinha é essa: mas pastor, se Deus já sabia, até que ele deixou? Se eu já sabia, por que ele deixou que isso acontecesse? Aí vem o segundo passo, o segundo ensinamento da soberania. Deus não apenas está no controle de todas as coisas, Ele sabe, mas a soberania de Deus significa que Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece. Nós vivemos, igreja, nós vivemos para a glória de Deus. Não é Deus que nos serve, somos nós que servimos ao Senhor. Dá para vocês entenderem isso? Dá para entender isso? Não é o Senhor que serve a você, é você que serve ao Senhor. Amém, igreja? Somos nós que servimos ao Senhor. As nossas vidas são vividas para o louvor da glória de Deus. O Senhor pode fazer com a minha vida o que Ele quiser fazer. Então Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz e que Ele permite que aconteça. E o texto sagrado diz, olha que coisa impressionante: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de faraó. Havia um plano de Deus. O plano de Deus era que o seu povo entrasse pelo mar. O plano que Deus já havia concebido é que o mar iria se abrir,
ir. O povo de Deus iria atravessar aquele mar a pé, tranquilo, chegar no outro lado. Quando os carros de Faraó, o exército de Faraó chegasse, eles iriam entrar naquele mar, e quando eles estivessem bem quase no final, Deus iria voltar as águas, aquele exército seria derrotado e Deus seria glorificado em Faraó e através e na vida do povo egípcio. Havia um propósito de Deus em toda esta situação. E meus queridos irmãos, o que precisamos entender e compreender nessa noite é que Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida e na vida das pessoas, na vida do mundo, na vida das nações, na vida dos governos, porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, e o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes não entendemos o propósito de Deus. Por que nós não entendemos? Porque nós não temos capacidade para entender. A própria Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como os céus estão longe da terra, os pensamentos de Deus estão longe dos nossos pensamentos. Nós não temos condição de pensar, de entender, de discernir a ação de Deus. Mas Deus está agindo em nossa vida. Aquele povo não entendia o porquê, mas porque o exército está atrás de nós, eles pensaram, é para nos derrotar, era para nos matar. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era matar o seu povo. O propósito de Deus era libertá-los. O propósito de Deus era ser glorificado. O propósito de Deus é que eles vissem a glória do Senhor. O que está acontecendo na sua vida não é para derrotar você. Entenda isso nessa noite. Mas é para que Deus seja glorificado na sua vida. E o povo de Deus precisa entender essa verdade. Não se abater como os israelitas se abateram. Não ficarmos abatidos e dizer, mas por que Deus permitiu? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não ouviu as minhas orações? Por que está acontecendo toda essa situação? Meu irmão, Deus tem algo tremendo para a sua vida e através da sua vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus já sabia que aquele exército viria. Deus já sabia que toda aquela confusão iria ocorrer. Mas Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era glorificar o seu nome e abençoar aquele povo. E eu quero dizer a você nessa noite, há um propósito de Deus em tudo que está acontecendo na sua vida. O propósito de Deus é abençoar você e é que o nome dele seja glorificado na sua vida para a glória do seu nome. Porque a razão da nossa vida, igreja, é glorificar o nome do Senhor. Deus não vive para me servir. Eu existo para servi-lo e para glorificá-lo. A razão da minha existência é louvar e glorificar ao Senhor. Então, ao invés de você estar aí assustado, ao invés de você estar aí abatido, ao invés de você estar aí preocupado, comece a louvar ao Senhor e a dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, eu não entendo o porquê de tanto problema, de tanta dificuldade, de tanta crise que se abateu sobre a minha vida. Eu não posso entender isso, Deus, mas eu sei, o Senhor está no controle. E mais do que estar no controle, o Senhor tem um propósito maravilhoso na minha vida para a honra e glória do seu nome. Então comece a louvar, comece a exaltar o nome do Senhor e logo, logo você verá a glória de Deus na sua vida e você o glorificará. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se o nosso Deus reina, o profeta diz, digam ao povo, seu Deus reina. Se o nosso Deus reina, e se o nosso Deus reinará para sempre, há uma segunda implicação maravilhosa que nós precisamos aprender. E a outra implicação é essa: podemos confiar no poder de Deus. Podemos confiar. Se o nosso Deus reina, se o nosso Deus reinará para sempre, nós podemos confiar no poder de Deus. E confiar no poder de Deus, igreja, é ter a convicção de que o Senhor pode realizar aquilo que é humanamente impensável.
O nosso problema é que nós ficamos imaginando como é que Deus vai agir. Irmãos, o agir de Deus, o poder de Deus realiza aquilo que é humanamente impensável. Não dá para pensar, não dá para imaginar, por mais que inteligente que você seja. E nós hoje nos especializamos nisso. Eu gosto muito daquelas pessoas que são especialistas, aquelas pessoas que trabalham, que se capacitam na solução de problemas. Hoje essas pessoas no mercado de trabalho, elas são preciosíssimas. Pessoas que são especialistas na solução de problemas. Elas se especializam em solucionar todo tipo de problemas. E nós hoje então nos capacitamos e temos tanta capacidade, e nós hoje temos tantas formas de resolver todos os nossos problemas. A questão, queridos, é que no nosso Deus, Ele tem poder para realizar aquilo que é humanamente impensável. Homem nenhum consegue pensar aquilo que está no pensamento de Deus. O poder de Deus é extraordinário. E nós precisamos aprender isso nessa noite. Porque isso, irmãos, traz paz ao nosso coração. O nosso Deus pode realizar aquilo que é humanamente impensável. O nosso Deus pode realizar e confiar no poder de Deus, é isso. Ele pode realizar aquilo que é humanamente impossível. Absolutamente impossível, irmãos. Deus realiza o impossível. É verdade que a nossa mente, ela não consegue entender isso. Talvez você esteja acompanhando o meu raciocínio e você esteja dizendo, mas isso é muito complicado. Como é? A minha mente não entende, e não entende mesmo. A nossa mente é limitada, gente. Por mais inteligente que você seja, por mais que você treine a sua mente, a sua inteligência, por mais capacidade que você tenha, por mais QI que você tenha, você nunca conseguirá entender aquilo que Deus realiza, porque o Senhor realiza o impossível. E a nossa mente, ela só realiza o possível. Nós não conseguimos ir além daquilo que é humanamente possível. E eu quero lhes mostrar na palavra de Deus essa ação maravilhosa. É um episódio que aconteceu no tempo de Josué. Está lá em Josué capítulo 10, versos 12 ao verso 14. Aconteceu algo tremendo aqui. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico maravilhado, eu fico impressionado. A minha alma se derrama diante desse Deus poderoso e maravilhoso. Irmãos, sabem que Josué foi o grande conquistador. Josué, ele foi sucessor de Moisés. E aquela etapa, aquele momento, quando então é passado o cajado de Moisés a Josué, é muito interessante, porque Moisés, ele vai até o monte Nebo, ele olha toda a terra de Israel, ele contempla todo o território a ser conquistado, mas Deus diz a ele que ele vai morrer ali, e Josué então será o grande general, o grande conquistador, aquele que Deus vai usar para conquistar a terra prometida. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição de que não há pessoas insubstituíveis para Deus. Moisés não era insubstituível, Josué não era insubstituível, você e eu não somos insubstituíveis. Deus tem sempre alguém para continuar e realizar a sua obra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Fica imaginando o povo de Israel, imaginando quando Moisés morreu, o que será de nós? Quando não tivermos mais Moisés, o que será da nossa vida? Oh Senhor, quando Moisés morrer, mas Moisés morreu e Deus levantou Josué, e Josué continuou a obra do Senhor, aleluia, porque é Deus que faz a obra e não somos nós, é Deus que levanta os homens, não são os homens que se levantam a si mesmos. Deus levantou Josué, e Josué começou a conquista, e nós conhecemos bem essa conquista. Eles começaram lá pela cidade de Jericó, e todos nós aprendemos ainda criança na escola bíblica dominical, como foi aquelas muralhas de Jericó caírem, e aquela cidade foi alcançada, Raab foi salva, todo aquele movimento. Depois aí eles perderam a guerra, porque havia o pecado de Acã, mas eles se restauraram diante de Deus, e Josué começou, ele entrou pelo meio da terra de Israel, e depois ele fez incursão ao norte, incursão ao sul, e ele começou então aquela batalha do Senhor, e ele começou aquela conquista maravilhosa, e aqui ele está no meio dessa conquista, e diz a palavra de Deus, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus
amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Os amorreus eram habitantes daquele lugar, eram pessoas que Deus iria tirar dali. E disse na presença dos israelitas, disse Josué: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, pois quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem podia pensar que o sol ia parar? Quem podia imaginar que Deus podia parar o sol? Naturalmente, se você não é convertido a Jesus, se você é humanista, racionalista, você não vai entender isso. Você vai achar que esse texto é uma brincadeira. Porque, na verdade, esse texto ele não tem sustentação lógica. Aqui nós precisamos dar um salto de fé e crer num Deus Criador. Se Deus pôde criar o mundo, Ele podia parar o sol. Se Deus é Deus Criador e Deus poderoso, se foi Deus quem criou, se Deus do nada criou todas as coisas que vieram à existência pela palavra, e a palavra é Jesus Cristo, se disse Deus haja luz e houve luz, se Deus foi criando e o Espírito de Deus, depois que pairava sobre as águas, deu colorido e trouxe à existência toda a criação de Deus, se Deus é o Criador de todas as coisas, então nada é impossível para o Senhor. Se Jesus estava no princípio com o Pai, criando todas as coisas, Ele pode transformar água em vinho. Não há nenhuma impossibilidade disso. Isso é fé na palavra do Senhor nosso Deus. E nós cremos à luz da palavra que o Senhor pode fazer aquilo que é humanamente impensável. Josué estava lá lutando, Deus abençoando, Josué lutando, estava ganhando a guerra, Deus abençoando a guerra, indo adiante, de repente a luz começou a acabar, o sol começou a escurecer, começou a ficar noite, e Josué começou a pensar: nós não podemos parar, precisamos continuar. E então algo tremendo aconteceu. Josué olhou para o sol, a lua já estava chegando, a lua já estava aparecendo, e Josué simplesmente disse: sol detente, lua para. E o sol parou, e a lua parou, e Deus deu um dia maior para a honra e glória do seu santo nome, porque Ele é o Deus de todo o poder. Irmão, se Deus pode parar o sol e a lua, Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Não há nada impossível para Deus na nossa vida. O que nos falta muitas vezes é o quê? Fé. Fé. Quando os discípulos estavam lá no barquinho com Jesus e a tempestade veio, e eles ficaram apavorados, eles acordaram o mestre e eles disseram: mestre, acorda, nós vamos morrer todos, e o Senhor vai morrer até dormindo. A gente não quer que o Senhor morra dormindo, a gente quer que o Senhor morra acordado. Olha que coisa, né? Porque deixar Jesus morrer dormindo, é muito melhor morrer dormindo que acordado. Mas eles acordaram: Senhor, Jesus morre conosco, vamos agarrar, vamos abraçar aqui para morrer junto. E Jesus levantou, e Jesus fez algo que nunca passou na cabeça de ninguém. Não podia passar, é humanamente impensável, é humanamente impossível. Jesus olhou para o mar, Jesus olhou para o vento, e Jesus disse: mar, calma, vento, para! E na mesma hora o vento parou e o mar acalmou. E os discípulos ficaram muito assustados, e eles disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem? E Jesus olhou para eles e disse: por que vocês são tão medrosos, tão tímidos, tão sem fé? Por que vocês ainda não creem? Irmãos, esse é o nosso problema. Nós somos tímidos, nós não temos fé, nós não temos fé, nos falta muitas vezes fé. Quantas vezes, irmãos, diante de determinadas circunstâncias, eu estou ali orando e o Senhor, e pedindo a Deus, e o Senhor pergunta: você crê que eu posso fazer? E eu digo: eu creio. E o Senhor diz: então profetize. Aí eu digo: eu não creio mais, Senhor. A gente crê, mas a gente não crê. E o Senhor diz: você crê que eu posso fazer? Creio. Você crê que eu posso curar? Creio. Então declaro curado. Não, Deus, aí já é demais. A minha fé não chega tanto. Essa é a nossa questão. Essa é a nossa questão. Sabe qual é a nossa questão? A gente, na verdade, não crê que Deus possa fazer.
Nós não cremos que Deus possa fazer. Mas Josué estava lá. E Josué simplesmente, eu creio que Josué levantou a sua mão e disse: sol, para, lua, detente. E naquele instante o sol parou, a lua se deteve ali. O Senhor deu mais um dia inteiro e eles continuaram, e eles derrotaram completamente os inimigos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele é soberano, nós podemos crer no poder de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, crer no poder de Deus implica nisso, implica em nós profetizarmos, em nós dizermos, em nós falarmos, em nós colocarmos Deus diante da nossa vida, diante da nossa realidade. Pedimos ao Senhor: Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça isso para a glória do seu nome, e Deus fará para a glória do seu nome, porque cremos no poder maravilhoso do Senhor. Então, irmãos, se Deus é soberano, nós podemos crer no poder de Deus para realizar aquilo que é impensável, para realizar aquilo que é impossível. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Peça ao Senhor, coloque a sua vida, coloque os seus negócios diante do Senhor. Peça a Deus, coloque a sua vida, meu irmão, a sua família, coloque tudo nas mãos do Senhor. Coloque para Deus e creia que Deus pode realizar o impensável, o impossível na sua vida, como Ele realizou na vida de Josué, como Ele realizou lá com os discípulos de Jesus, e como Ele tem realizado tantas vezes na minha vida, na sua vida. Deus tem poder para realizar o impossível e o impensável na sua vida. Creia nisso nessa noite. Creia nisso. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero desafiar você a crer. E se você crê, a profetizar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E Deus, se Deus der a você essa direção, porque eu creio que quando Josué falou, ele já havia orado, e o Senhor já havia dado permissão para ele. Irmãos, profetizar não é dar ordens a Deus, mas a dizer a Deus para que Ele faça aquilo que Deus já revelou que Ele vai realizar. Não é dar ordem para Deus, nós não temos poder para isso, mas o Senhor revela. Quando Jesus orou lá, o Senhor Jesus orou lá no episódio de Lázaro, o Senhor disse assim: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Aliás, foi na multiplicação. Graças, Ele levou os olhos ao céu e disse: graças te dou a Deus, ó Pai, porque eu sei que sempre me ouves. E depois dessa oração, começaram a distribuição, e houve uma multiplicação maravilhosa, porque Deus já tinha revelado, Deus já havia revelado. Meus amados irmãos, precisamos, eu já tive essa experiência, não é sempre que isso acontece, mas às vezes isso acontece, de eu ir visitar alguém que está doente e orar ao Senhor, e o Senhor trazer ao meu coração essa palavra: vá lá e declare meu servo, declare minha serva curada, eu vou curar. Vá lá e fale isso em meu nome. E eu chego lá e eu digo: olha, o Senhor manda falar, e quando o Senhor fala, levanta para a honra e glória do nome do Senhor. Levanta para a honra e glória do nome do Senhor, porque Deus tem poder. Deus tem poder. A igreja, o povo de Deus precisa crer no poder do Senhor. Queridos, há um poder, é o poder que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. É o poder da ressurreição. Precisamos conhecer esse poder, experimentar esse poder. Precisamos profetizar esse poder. Precisamos levar esse poder. Precisamos dizer às pessoas ao nosso redor: o meu Jesus, o nosso Deus, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para fazer uma obra poderosa na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu negócio. Deus tem poder, Deus tem poder, Deus tem poder, porque o nosso Deus reina. Amém, igreja? Deus tem poder, porque o nosso Deus reina. Se o nosso Deus reina, e reinará para todos sempre, e Ele reina, e Ele reinará para todos sempre, nós podemos descansar no cuidado de Deus. Irmãos, essa é, há algum tempo atrás estava pensando, como não viver ansioso e deprimido nos dias de hoje? Eu creio que é quase impossível não se viver ansioso nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade que gera ansiedade. É só você acordar e ler o jornal. Você já acorda com o seu celular, né?
Aliás, hoje, na verdade, e até, né, ficar, irmão, tira o celular, não sei o quê. Não adianta, ninguém vai tirar celular de ninguém, porque o celular já faz parte da sua mente, isso é automático, já está automático. A gente, ele virou, eu só não está ainda colado no corpo, mas vai haver um tempo em que vai colocar o celular como coloca aquele aparelhinho de coração. Como é que chama aquele aparelhinho de coração? Marca-passo, o marca-passo. Daqui a pouco vai colocar o celular como marca-passo, não sei aonde, mas vai estar um negócio ali em você, porque ele faz parte integrante de você. Então a gente já acorda normalmente com as notícias do dia. E quando você lê notícias do dia, você já começa a ficar tenso, né? Quando você vai tomar café, você aprofunda um pouquinho mais as notícias do dia, você fica mais tenso. Aí depois você sai para trabalhar, pega um trânsito danado, você fica mais tenso. Aí você chega no seu trabalho e vai ver a conta do banco e vai ver o saldo da sua empresa. Aí é que você não tem nem mais como ficar tenso. Você fica, eu sei lá como é que você fica. Então, irmãos, hoje a nossa vida é essa. Todos nós acordamos. Você que tem filho pequeno, acorda já, acorda cheio de sono, lá vem o molequinho, mamãe, papai, quer mamar, quer não sei o que, você cheio de sono, aquela coisa. Então a nossa vida hoje é uma vida de tensão, é uma vida de tensão. Por mais que a gente pregue, não andeis ansiosos, por mais que a gente diga, não, povo de Deus, irmãos, a verdade é que anda todo mundo ansioso. Eu não sei como é que você ainda está conseguindo estar sentado aí. Daqui a pouco a gente não consegue mais ficar 15 minutos ouvindo o pregador. Tem que ficar de pé, fazer alguma coisa, porque é tanta ansiedade que a gente não aguenta. Ainda bem que agora tem aí o celular e você, aí sem ninguém ver, fica lá olhando aquelas fotos. E hoje então essa capacidade maravilhosa. A gente ouve culto, assiste culto, celular, aquelas fotos. A gente hoje faz todo esse tipo de coisa. Tem uma tensão permanente. Mas, queridos, crer que o nosso Deus reina e reinará implica em aprendermos a descansar no cuidado de Deus. Quantos de vocês estão aqui cansados? Viver cansa, e cansa muito. Viver cansa. Você sabe de uma coisa? Essa sociedade que nós vivemos não foi a sociedade que Deus planejou. Deus não planejou, na minha visão, uma sociedade industrial. A cidade de Deus não era uma sociedade industrial. A sociedade que Deus criou era uma sociedade agrária. Era uma sociedade bem diferente. Era uma sociedade calma, tranquila, onde as pessoas teriam tempo umas para as outras. Eu não creio que esta seja a sociedade que Deus tinha para nós. A gente hoje não consegue parar em momento nenhum. A gente corre o tempo todo. A gente hoje, deixa eu dizer uma coisa, a gente não tem como ligar, telefonar, a gente tem que mandar torpedo. Essa coisa. Não dá. A gente não tem tempo para ligar. Irmãos, demora demais pegar o telefone e discar o número, ainda que esteja lá, colocar, ouvir, dá tempo, é tempo demais, é muito mais fácil escrever e a mensagem vai. A gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Eu não sei como é que ainda hoje nós temos casamentos. Eu não sei como é que vocês querem casar e para que vocês querem casar. Meu irmão casa com o celular. Minha irmã casa com o celular. Eu não sei como a gente quer casar hoje. Porque na verdade nós estamos. Quando eu falo celular, são as mídias sociais. Também não é o celular, não. Mas são as mídias sociais. É a conexão. A gente está conectado com tudo e com todos, menos com o cônjuge está ali do lado. É engraçado, né? A gente está conectado com todo mundo, menos com os filhos e o cônjuge. É bem interessante isso, né? Então a gente não tem tempo para nada, a gente vive uma correria danada, está todo mundo, você hoje encontra qualquer pessoa, e aí meu irmão, tudo bem? Está tudo bem, nada, pastor, passando problema, está todo mundo, mas está todo mundo precisando de oxigênio, eu vou passar a dar uma bombinha de oxigênio, para botar oxigênio nesse pessoal, está todo mundo buscando oxigênio. Irmãos, nós precisamos, se o nosso Deus reina, nós precisamos descansar. Descansando no cuidado de Deus. Há um Deus que cuida. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que me lembra todo dia, filho, estou aqui. Você está apavorado aí com o quê? Senhor, tem muita coisa para fazer. Deus, eu tenho muita coisa. O Senhor diz, Deus, o Senhor quer dar um tempo também. O Senhor também está me estressando. Irmãos, a gente se estressa até com Deus. A gente está estressado com Deus, que Deus fica dizendo assim, para um pouquinho, me ouve. Não, Deus, não, Senhor. Filho, para um pouquinho, me ouve. Não tenho tempo, Senhor. Filho, Deus quer dar um tempo. A
A gente está estressado com Deus. A gente anda estressado com o Senhor. A gente diz para Ele: Deus, eu não tenho tempo. Deus quer dar um tempo. O Senhor vive aí numa nuvem, no céu. Deus aí no céu tem inflação. Deus aí no céu o dólar não sobe. Eu nem sei qual é a moeda que o Senhor tem aí. Deus, isso aí é um paraíso, mas eu aqui vivo uma situação muito difícil, Deus. Dá um tempo, Deus. Dá um tempo. E o Senhor diz: filho, eu quero que você descanse, irmão. Irmãos, crer que Deus reina é descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus, queridos, é a convicção de que o Senhor sempre, coisa linda essa, o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor sempre nos surpreende. Irmãos, a gente não aprende, às vezes eu estou apreensivo com uma determinada situação, eu estou lá e diz: Deus, dá um tempo, deixa eu ficar aqui. A gente gosta disso, a gente gosta de ficar na crise, a gente gosta de ficar lá na tensão, a gente gosta de ficar lá. E o Senhor diz: filho. Aí depois acontece, o Senhor surpreende, a gente fica muito admirado, e o Senhor diz: eu não falei com você, eu não falei para você descansar, por que você não descansou em mim? Irmãos, Deus nos surpreende. Descansar no cuidado é essa convicção. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que nos surpreende. Descansar no cuidado de Deus, igreja, é a convicção de que Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Ele tem já o melhor preparado para mim e para você. Mas a gente luta, a gente coloca Deus de lado e a gente vai, não consegue, e depois descobre essa verdade maravilhosa: o Senhor tem sempre o melhor preparado para as nossas vidas. Descansar é isso, igreja. Descansar é saber que temos um Deus que nos surpreende, é um Deus que tem o melhor preparado para nós. Esse texto é maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, leia esse texto, porque a letrinha aí está pequenininha de propósito, mesmo para que você não leia, para que você abra a sua Bíblia. Então, irmãos, abra lá em Gênesis 15, de 1 a 6, e veja esse texto. É um dos textos onde eu tenho aprendido a descansar. Esse texto tem me ensinado a descansar no Senhor, a descansar as minhas tensões no Senhor. Olha o que aconteceu lá. Diz a palavra de Deus: depois destes acontecimentos, e os acontecimentos foram toda a questão que aconteceu lá com o sobrinho de Abraão, com Ló, todas aquelas questões de Ló. Depois que tudo isso aconteceu, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e o Senhor disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vocês podem perceber o coraçãozinho de Abraão? Você pode perceber? Deus chama Abraão e Deus faz uma promessa: eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão está ouvindo o Senhor e está se estressando com o Senhor, está estressado com Deus, Olha a resposta de Abraão: Senhor Deus, que adianta? Quer dizer, isso é a minha leitura, Que adianta o Senhor vir com toda essa promessa, com esse galardão sobre modo grande, se aquilo que eu mais queria o Senhor não me deu? O que é que eu mais queria? Ter um filho. Eu queria ter um herdeiro. Então vejam, eu creio que na verdade havia uma ansiedadezinha permanente no coração de Abraão. Vocês já imaginaram? E Abraão tinha muitos servos, muitas servas, eu tinha muita gente trabalhando. Vocês já imaginaram quando tinham batizado lá, quando tinha um momento de apresentação de criança? Vocês já imaginaram quando Abraão via lá o seu servo, e ele chegava e diz: meu senhor Abraão, minha esposa teve mais um. E ele dizia: olha, já são 10 que Deus me deu. E Abraão diz: quantos filhos? 10. Abraão coçava a cabeça e sentia o mesmo que você sente quando está desempregado, e ouve o testemunho de alguém dizendo que Deus deu um emprego. Ele sentiu a mesma coisa que você sente quando você está doente
Ora, Deus não cura, e veio o irmãozinho à frente da testemunha que estava com a mesma enfermidade e o Senhor o curou. Foi isso que Abraão sentiu. Era isso que eu sentia quando eu via pessoas terem filhos. Ele não podia ter filhos. E ele tinha essa tristeza. E essa tristeza gerava uma certa tensão. Abraão vivia com uma certa tensão, com uma certa ansiedade. A mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, esta realidade tirava o sono de Abraão. Quantas vezes Abraão acordava de noite e ele ficava pensando e repensando, e ele ficava pensando: puxa vida, eu procuro ser um homem sério, um homem digno, um homem íntegro, mas Deus não me deu um filho. Ah, como eu gostaria tanto de ter um filho. E quantas vezes Abraão acordava de manhã cedo com uma palpitação no coração, aquela palpitação, porque ele ficava pensando: puxa vida, Deus não me deu um filho. E essa situação o levava muitas vezes a sentir uma certa angústia no seu coração. Isso às vezes trazia uma certa descompensação ao coraçãozinho de Abraão, e ele coloca isso para Deus. Agora veja a resposta do Senhor. A isto respondeu logo. Eu gosto desse logo. A gente precisa ver os detalhes da palavra de Deus. A isto respondeu logo. Sabe por quê, igreja? Porque Deus estava à espera que Abraão falasse. Deus estava à espera que ele falasse. Deus estava à espera que ele abrisse o coração. Deus está à espera que você fale, abra o coração com Ele, fala para Ele o que está aí perturbando você. Abre o coração para Deus. O Senhor quer responder, mas você não pergunta, você não fala, você continua levando dentro do seu coração essa tensão, essa mágoa, esse sentimento. Fala isso para Deus. E quando Ele falou, respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Oh, glória! E é que Deus fez? Deus surpreendeu Abraão. Abraão jamais imaginou que ele podia ter um filho. O Senhor o surpreendeu. E num outro momento, quando Deus fala, sabe o que Abraão responde? Quando Deus fala sobre a descendência, quando Deus fala de que ele vai ter Isaac, ele diz: não, o Senhor vai abençoar a descendência do meu primeiro filho. E o Senhor diz: não, é o Isaac. É Isaac que será chamada a tua descendência. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Deus sempre nos surpreende. E Deus tem sempre o melhor preparado. Abraão havia se preparado. Isso doía muito o coração dele. Isso tirava muita energia dele. Isso causava muita ansiedade. Ele havia se preparado para deixar tudo para Eliezer, que era o seu mordomo. Isso custava tanto. Ultimamente isso era um problema sério na vida de Abraão. Muitas vezes Sara via Abraão pensativo, com um olhar assim perdido, e Sara dizia: homem, o que está acontecendo com você? Meu senhor Abraão, o que está acontecendo com o meu senhor? E Sara ficava até desconfiada de um negócio. Ela ficava até desconfiada: será que Abraão não me ama mais? Será que o que está acontecendo com o meu marido Abraão? Porque ela ficava de longe, ela ficava vendo Abraão, às vezes saía sozinho, sentava, olhava lá para os montes, ficava pensativo, cabisbaixo, chegava em casa, caladão, não dizia nada. Sabe como é mulher, você quer puxar uma conversinha e tal. Ela chegava, às vezes dava um esbarrão em Abraão, para ver se a coisa funcionava, não funcionava. Quer dizer, ele era gentil, mas ele dava assim uns foras nela, e sentava, deitava, demorava a dormir, rolava na cama. A cama lá não é como as nossas, que rolava para cá, rolava para lá. Várias vezes Sara cutucou e disse: você não consegue dormir não? O que está vendo com você? Eu não conseguia dormir, sabe por quê? Era Eliezer que ia ser o seu descendente, ia levar toda a sua riqueza. Ele não tinha filhos. Isso era um problema sério. Eu não sei como se você está conseguindo dormir. Eu não sei se você anda caladão, caladona. Eu não sei se você anda triste, se você anda desanimado, as coisas não estão acontecendo como você imaginou.
Eu não sei se você está aqui nessa noite decepcionado, decepcionada até com Deus. As coisas não aconteceram, você imaginou algo, você tinha uma expectativa, nada aconteceu. Abraão esperou, nada aconteceu, e ele já estava assim tão decepcionado, ele não aguentava nada. Mas foi aí que ele aprendeu algo tremendo, que o nosso Deus sempre nos surpreende. Deus é um Deus que surpreende, Deus tem sempre o melhor preparado para nós. Então quero dizer a você que está aqui nessa noite, quero dizer a você que você pode descansar no cuidado de Deus. Abraão provavelmente pensava que Deus havia esquecido dele. Abraão, quando via alguém ter filhos, ele pensava: puxa vida, Deus lembra de todo mundo, menos de mim. Deus lembra de todos os homens, Deus lembra de todas as mulheres, mas Deus esqueceu de mim, de minha esposa Sara. Deus esqueceu da gente. Deus lembra de todo mundo, Deus dá filho para todo mundo, mas Deus esqueceu de mim. Deus me deixou para trás. Eu não sabia que Deus iria surpreendê-lo, e eu não sabia que Deus tinha o melhor preparado para a sua vida. Mas quando nós temos essa convicção e essa certeza, nós podemos descansar. Você tem rolado na cama, você tem tomado remédio, você tem tido uma vida desassossegada, você não consegue parar, você não tem paz no seu coração, você vive estressado, você vive inquieto, você vive nervoso, porque você não consegue descansar, porque você ainda não se convenceu dessa verdade. Deus sempre nos surpreende, e Deus tem o melhor preparado para nós. Quando Abraão falou com Deus, o Senhor logo respondeu. Olha a resposta de Deus. A isso respondeu o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Mas mais do que isto, Deus tem o melhor. E olha o melhor de Deus. Então conduziu até fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso que foi imputado como justiça. Oh glória! Um homem que não tinha um filho, o Senhor o traz para fora e diz: olha as estrelas, vê se você pode contar. E o Senhor disse: a tua descendência será maior do que essas estrelas, e eu e você somos descendência de Abraão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor mandou contar aquelas estrelas, o meu nome e o seu nome estavam escritos lá. Nós estávamos lá no pensamento de Deus. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que tem o melhor preparado para as nossas vidas. Eu quero dizer a você nessa noite: o Senhor vai surpreender você. Eu sei que você está me olhando com os olhos assim, mas pior não é seus olhos, não, pior que está na sua mente. Mas eu sei que está na sua mente, eu sei que você está pensando, eu sei que você está vendo: ah, Deus, aqui, eu acho que o Senhor, Deus vai surpreender, em nome de Jesus. O Senhor nos surpreende, aleluia. A gente fica se queixando para Deus, a gente se queixa, a gente passa por tantas lutas, mas o Senhor tem melhor. Quando Ele falou, então o Senhor logo respondeu, e o Senhor disse: eu tenho o melhor preparado. Irmãos, todos depois dele são filhos de Abraão. O Senhor preparou uma geração que não se pode contar. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso Pai da fé. Aleluia, aleluia. Nele são benditas todas as famílias da terra. Então quero dizer a você: descanse no Senhor. Se Deus reina, se o nosso Deus reina, nós podemos descansar no cuidado amoroso de Deus. O Senhor sempre nos surpreende, como Ele surpreendeu Abraão. E o Senhor sempre tem o melhor preparado para nós. Você perdeu um namoro? Amém. Isso foi livramento. O Senhor tem o melhor preparado para você. Você está chorando aí? Para de chorar. Para de chorar. Fala para Deus: Senhor, o Senhor não podia ter permitido. Deus, que isso aconteceu. O Senhor vai dizer: filho, filha, eu te livrei. Você nem sabe que eu te livrei, mas eu sou Deus, mas eu vou surpreender. Deus vai surpreender. Amém. Deus vai surpreender-me. Deus vai surpreender. Você está desempregado? Deus vai surpreender você. E Deus tem o melhor preparado para você. Se prepara para isso. E nessa noite descanse. Quando vier toda essa tensão, nervoso, quando vier o estresse, quando vier tudo isso, lembre: o Senhor me surpreende. O Senhor é o Deus que surpreende.
E o Senhor tem o melhor preparado para a minha vida. Irmãos, é nesta certeza que eu tenho vivido. E é por isso que eu tenho podido viver tranquilo diante do Senhor. Porque eu sei que o meu Deus é um Deus que surpreende a cada dia. A cada dia. O Senhor nos surpreende. Essa semana mesmo nós tivemos o episódio em casa, não foi? A adorável esposa. Depois do retiro de casais, ela é a adorável esposa. Retiro de casais é bênção, viu? Vocês não foram no retiro, não chamam sua esposa de adorável esposa. Tem que ir no retiro de casais. Pois é, tem que ir no retiro. Então, a adorável esposa, essa semana, tivemos um evento lá em casa. Não foi a adorável esposa, tivemos um evento, mas o Senhor nos surpreendeu e o Senhor tinha o melhor preparado para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu dizia isso à adorável esposa: descansa, confia. Por quê? Porque o Senhor tem o melhor preparado. O Senhor vai surpreender você. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra no seu coração, creia nisso, descanse nisso, e a sua vida vai ser ricamente abençoada. Se o nosso Deus reina e reinará para sempre, então nós podemos o quê? Podemos crer na sua soberania. Crer na soberania de Deus é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu tenho propósito em todas as coisas. Então vamos crer nisto. Se o nosso Deus reina, e se o nosso Deus reina e reinará para sempre, nós podemos o quê? Confiar no poder do Senhor. Deus pode realizar aquilo que é humanamente impensável, aquilo que é humanamente impossível. E se o nosso Deus reina, podemos descansar no cuidado de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. E é um Deus que sempre tem o melhor preparado para nós. O nosso problema é que a gente normalmente imagina onde está o melhor. A gente imagina onde está o melhor. E a gente imagina onde está o melhor, e a gente vai lá onde a gente imagina que está o melhor e onde está a nossa solução. E a gente chega lá e leva com a porta na cara e fica muito decepcionado. Mas o Senhor diz assim: mas filho, quem falou que era desse jeito? Quem falou? Eu vou surpreender você de uma outra forma. Eu tenho melhor para você de uma outra forma. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aceite hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia na soberania de Deus. Confie no poder de Deus. Descanse no cuidado de Deus. E viva uma vida plena e abundante em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero convidar você nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, e se você nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidá-lo a fazer esta decisão agora, abrindo o seu coração. Se você foi tocado pelo Espírito Santo ao longo dessa mensagem, e você foi tocado, você no seu coração sentiu um desejo grande de conhecer esse Deus, de entregar a sua vida ao Senhor, se você deseja mesmo nesta noite entregar o seu coração nas mãos do Senhor, curve a sua cabeça. Vamos todos curvar as nossas cabeças. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está, e eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, de todo o seu coração. Pode fazer essa oração baixinho aí no seu lugar, entre você e Deus apenas. Mas se você deseja nessa noite entregar a vida a esse Deus maravilhoso, se você realmente deseja confiar nele, se você verdadeiramente deseja